Seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho do sul do Saara, na África, e vamos contar um pouquinho também sobre a história dos reinos e impérios africanos. Bom, agora a gente vai falar dos primeiros Homo sapiens que desenvolveram na África. Antes de falar um pouco sobre os reinos e impérios da grande, enormíssima África, vamos falar um pouco sobre a sua história. Bom, podemos dizer que na África se encontraram os mais antigos registros, pois lá se desenvolveram os primeiros Homo sapiens. Agora, vamos falar que na África foram onde vários povos diferentes se desenvolveram e com isso várias outras culturas diferentes umas das outras nasceram e se espalharam por aí. Agora vamos começar a história de fato sobre os reinos e impérios do sul do Saara. O continente africano se formou a partir de 500 milhões de anos atrás. Ele tem uma costa recortada, e isso faz com que ele tenha poucos portos naturais. Tendo poucos portos naturais, dificulta no comércio, na economia, diminuindo o número de barcos e navios que passam por ali. Mas ele também tem grandes rios navegáveis. Esses rios têm um problema que são as cataratas. O continente africano também abrange por dois grandes desertos. E também ele é imenso de florestas densas. Essas cataratas podem dificultar o caminho para o barco ou o navio. Com o tempo, os grupos humanos que viviam por ali, eles passaram a interagir com o meio ambiente e assim então começaram a criar civilizações, sociedades que passaram a criar aldeias, reinos e impérios. E cada grupo, civilização e reino, eles tinham ou etnias iguais e línguas, nunca eram diferenciados. Outras coisas que podemos acrescentar é que na maioria das vezes os líderes das aldeias, reinos e impérios eram homens. Muitas poucas vezes foram mulheres. Outra coisa em comum que todos eles tinham eram seus antepassados. No ano de 3000, onde é o Saara que conhecemos hoje, lá estava coberto por vegetações, animais, pastores, agricultores. Porém, acabou tendo uma grande seca, que fez com que todas essas pessoas, animais e a vegetação morressem. Essas pessoas que viviam lá tiveram que migrar para outro lugar em busca de água e comida. Outra coisa é que no Saara não havia escrita, e por isso as únicas escritas são de origem muçulmana ou cristã. Bom, muitos arqueólogos descobriram que os povos iorubais eram bastante desenvolvidos, pois eles acharam estátuas de bronze e de prata e de outros materiais que eram produzidos por esse povo. Outro material que os povos iorubais criavam eram os tambores que eram usados para os rituais. E um dos seus fortes eram a venda nos comércios que eles faziam, como por exemplo os tecidos, que eram muito vendidos no meio desses comércios. A Evolução do Camelo. O camelo foi introduzido no século 6 a.C. no Egito pelos persas. Originalmente, ele era usado como animal de montaria e de carga para percorrer grandes distâncias. Um pouco tempo depois de ele ser introduzido no Egito, ele começou a ser usado pelos povos com hábitos migratórios. O nome Evolução do Camelo também dá-se ao fato de os povos berberes terem começado a usar o camelo para se tornarem grandes comerciantes, por ele poder carregar uma grande quantidade de peso, de 10 a 15 quilos, e ficar um bom tempo sem beber água. Os grandes impérios. Nos territórios ocidentais do Sudão, desenvolveram-se os mais conhecidos impérios negro-africanos.
o de Gana e o de Mali. Gana, por sua vez, era conhecido por controlar o comércio de ouro em todo o Saara. Com isso, Gana foi ficando cada vez mais forte e começou a atacar as cidades, reinos e vilas vizinhas, impondo impostos de tributo. Durante esse longo período de tempo, outro comércio também foi ficando forte: o comércio de escravos, que pelas longas guerras que Gana foi fazendo, tomando territórios vizinhos, foi produzindo cada vez mais escravos e tornando esse comércio cada vez mais forte. O poderoso Império Mali. O reino que ficou conhecido como Mandinga ou Mali se situava ao sul do Saara. No início era composto por caçadores que também trabalhavam na terra e em campos comunitários. Os primeiros líderes políticos tinham o nome de Simbon, que significava mestre caçador, e detinham o monopólio de pepitas de ouro, pois o reino se situava em região auriférica. A expansão dos malienses esteve ligada à produção e colonização do reino a partir do século XII e sua vinculação às rotas do comércio do Saara. Eles tinham muito poder na rotação do comércio. O processo de islamização também foi muito importante, e por muito tempo Mali conseguiu a proeza de ver variados povos e reinos vassalos que foram reconhecendo o rei como único soberano. Foi uma época de tranquilidade e sem muitos conflitos intensos, apesar de muitos povos locais não professarem o islamismo. E a longa duração do processo do poder de Mali são atribuídos à tolerância religiosa, e nenhum soberano de Mali fazia guerra santa. Eles deixavam as pessoas serem livres para escolherem sua religião e o que elas queriam ser e seguir. Ocidental. A região de floresta tropical era ocupada em grande parte por grupos que possuíam a origem linguística banto e que provavelmente começaram a se formar no século I d.C. Eles viviam na região em volta do Lago Chad, em direção ao sul, e porque essas terras eram muito férteis e prestavam para o pastoreio. Uma das sociedades mais famosas do Banto é a de Congo, que no início do século XIV foi formando-se um reino ambundo, de idioma conhecido como Bakongo. O rei tinha o título de Maricongo, que significava Senhor do Congo, e a capital era Mbanza. Congo, ou Banza Congo, possuía cerca de 100 mil habitantes no final do século XV, e a extensão do reino do Congo era considerável. Eles dominavam mais ou menos 6 províncias, sendo as mais importantes Enisund, ao norte, e Mbamba, ao sul. O exército era composto por diversos homens a pé, armados com arco e flecha, que eram envenenados, e diziam que arqueiros podiam lançar até 28 flechas, sem a primeira ainda ter tocado o solo. Eles se comunicavam por diversos instrumentos, como trompa e marfins, que hoje são trompa de marfins, e tambores de couro, que hoje são usados como instrumentos musicais em escolas, diversos tipos de utilização. E assim como nas sociedades do Sudão, a religião principal, assim como na região do Sudão, a religião deles era mais ou menos dedicada a algo parecido com o culto dos ancestrais, que eles acreditavam que os ancestrais deles continuavam vivos, só que em outro mundo, e havia o modelo religioso do Ambundo, entre aspas, 2 mundos.